Obrigado por se juntar à nova igreja. Nós amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Gente, nós temos falado aqui sobre recalculando a rota, né? Recalculando a rota. Cara, esse é o ano de Deus recalcular a rota. Na minha e na sua vida. Deus é tão paciente. Eu não sei, você costuma usar o Waze? Você costuma usar o Google Map? Importante, né? Não só porque você precisa saber aonde é o lugar. Talvez você até saiba onde é. Mas você quer saber o melhor caminho, qual a melhor rota, onde tem menos trânsito, né? Ele só, por enquanto, o Waze não está preparado. É essa a diferença dele para o Espírito Santo. O Waze só não está preparado para dizer onde tem perigo e onde não tem. De vez em quando ele diz assim, perigo à frente, né? Mas ele não sabe onde é a boca de fumo, né? Ele não sabe onde ficam as regiões dos tráficos ainda. Ele manda você para alguns lugares. Se for de noite, pense duas vezes. Mande ele recalcular a rota quantas vezes for preciso, tá? Mas cuidado. Mas é interessante, a gente estava falando aqui sobre algumas características do Waze. Tem aquela voz de comando. Sempre que você erra, nunca te dá bronca, diferentemente do seu pai e da sua mãe, né? Nunca te dá bronca. Sempre você vai ouvir aquela voz que diz, recalculando a rota. Quantos aqui já erraram na sua vida? Você já cometeu erros? Aquele que nunca cometeu erros, que atire a primeira pedra. Eu falei isso porque não tem pedra nenhuma aqui, graças a Deus, né? Aquele que não tem erros. Gente, aquele que nunca precisou de que o Espírito dissesse, recalculando a rota. Talvez no seu casamento, nesse momento, o Espírito Santo esteja te falando, recalculando a rota. E quando ele entra no circuito para recalcular a rota, é porque ele vai te conduzir para o melhor de Deus. Irmãos, eu sinto algo no meu espírito, preparando essa palavra. Eu sinto que Deus está preparando você para coisas maiores em 2018, mas coisas concretas. Não são coisas subjetivas, abstratas, etéreas, sabe, coisas muito concretas, conquistas muito concretas. O Senhor vai te conduzir. Pastor Bené, por que o título dessa palavra é a quarta experiência? Vou tentar passar para você aqui, rapidamente. Você sabe que a quarta gravidez de Lia se chamou Judá. Foi a quarta experiência. A primeira experiência de Lia, quando ela ficou grávida e deu à luz, foi Rúben. A segunda experiência de Lia foi Simão, ou Simeão. A terceira experiência foi Levi. E é interessante que tanto na primeira como na segunda, tanto na terceira, ela aprendeu, ela foi andando por uma rota tortuosa e o Espírito ali recalculando a rota, até que ela acertou, até que ela entrou no fluxo do Espírito e ela experimentou a quarta experiência. Estava pensando aqui, quando eu estava preparando essa palavra, na parábola do semeador, Lucas capítulo 8. Aliás, tem tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. A parábola do semeador. E ali na parábola do semeador, também nós temos a quarta experiência. A primeira experiência do semeador foi de lançar aquela semente à beira do caminho. E os homens vieram e pisaram, e rejeitaram aquela semente. Ela foi pisoteada, ela foi rejeitada. Ela não chegou nem a penetrar na terra. Ela não produziu fruto algum. Aquela semente se tornou uma semente inválida, inútil, infrutífera, infértil ou estéril. A segunda experiência do semeador já foi no terreno
que absorveu com rapidez, mas não tinha profundidade. Ela nasceu e logo murchou, porque o sol a queimou. O sol, o calor, esse calor do Rio de Janeiro matou aquela plantinha, porque não tinha profundidade. A terceira experiência do semeador foi quando ele plantou, ele semeou aquelas sementes no meio de espinhos. No meio de espinhos. E quando a árvore foi crescer, os espinhos estavam ali atrapalhando e ela até cresceu. Mas a Bíblia diz que ela não produziu fruto, o fruto não chegou a amadurecer. Imagino eu que até o fruto começou a brotar, ficou verdinho, mas não amadureceu. Sabe aquelas pessoas assim que prometem, quando você olha para elas, sabe, você semeia a palavra, você, aparentemente você percebe assim, cara, vai longe, vai longe. Daqui a pouco você vê a pessoa travada, você vê a pessoa bloqueada, você vê a pessoa amarrada, ela tenta romper, mas ela não consegue, porque ela está cheia de espinhos. E a Bíblia diz que esses espinhos são as distrações da vida. Meu irmão, não é só coisa ruim que distrai você. A pior das distrações é as distrações com coisas boas. Com coisas boas. Você fica distraído com dinheiro, você fica distraído talvez com jogos, com esporte, com entretenimento. Você fica distraído talvez com coisas ruins, com a sua dor. A nossa dor, ela é mestra em nos distrair. O nosso sofrimento, a nossa dificuldade, o meu background, a maneira como eu fui criado, a minha história, as maldições que os meus pais ministraram a mim. Muitas vezes a gente não consegue romper porque ficamos presos em espinhos, e muitas vezes esses espinhos são vozes tentando nos desqualificar na presença de Deus, tentando nos convencer de que nós não somos dignos e merecedores de vencer na vida. Mas eu quero dizer a você nessa noite que aos olhos do Pai, aos olhos do Criador, você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, porque a Bíblia nos garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não importa o seu histórico familiar, não importa o status social, quando você nasceu. Muitos de nós enfrentamos dificuldades. Eu acho que muitos de nós, ou quase todos nós aqui, nascemos num país de terceiro mundo. Quantos aqui nasceram num país de terceiro mundo? Subentenda-se Brasil. Brasil. Você nasceu no Brasil? Irmão, se eu pudesse ter escolhido, se eu pudesse ter entrado na eternidade e escolhido o lugar para eu nascer, eu teria escolhido nascer provavelmente nos Estados Unidos, aleluia, ou na Europa, quem sabe na França, quem sabe em Londres, quem sabe em Amsterdã, quem sabe em Helsinki, eu não sei nem onde fica, Helsinki. Acho que é na Islândia, Finlândia, talvez em Oslo, Noruega, né? Talvez o melhor lugar, é um lugar onde você fica bem calmo, lá em Estocolmo, lá na Suécia. Cara, eu tive um pega com Deus, Senhor, por que eu tive que nascer no Brasil? Eu sei, Senhor, quando a minha mãe concebeu, o Senhor não estava muito inspirado. O Senhor estava fazendo outras coisas, o Senhor não vigiou direito e eu tive que nascer no Brasil. Gente, vocês conhecem a minha história, o meu lamento. Eu fui reclamando e fui dizendo, Deus, por que isso, por que aquilo? E Deus encerrou o assunto comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, quando ele diz assim, reparai, pois, irmãos, na vossa vocação, que não são muitos os de nobre nascimento, os que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Aleluia, entre parênteses, Bené Gomes, Maurício Fragali, Duda Andrade, o seu nome, não sei, as coisas loucas desse mundo, o Alan, o Marcos, a Isabel, Iracema, que mais? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Alguém pode falar o seu nome? Gabriel Mendes, aleluia, Isabela.
Rubinho. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir aquelas que são. Meu irmão, não importa como você veio a este mundo. Pastor, o senhor pelo menos teve pai e mãe. E é verdade, irmãos. E ficaram casados durante 56 anos. Louvado seja o Senhor. O senhor não sabe a minha história. Eu fui fruto de um estupro. Ainda que você tenha sido fruto de um estupro, ainda que a sua mãe tenha sido uma mãe solteira, ainda que o seu pai tenha abandonado o casamento e a sua família na sua mais tenra idade, não há desculpas para nós. Porque a partir do momento em que nós recebemos a Jesus, e a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos tornamos nele nova criatura, mais do que vencedores, e uma nova história começa a ser escrita em nossas vidas. Aleluia! Uma nova história de triunfo, de vitória, de bênção, de prosperidade, de saúde plena, perfeita em todas as áreas. Irmãos, o homem, ele tem uma tríplice condição. Ele é um espírito, ele possui uma alma, ele habita num corpo. Já nos ensinou Kenneth Reagan. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que e o Deus de paz vos conserve irrepreensíveis no vosso corpo, ou no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Deus quer que você seja sadio no seu espírito. Alguém diga amém. Deus quer que você aprenda a romper na tua vida espiritual. Esse é o ano de você romper na tua experiência espiritual. Esse é o ano de você romper os limites que tentam impedir você de ter experiências maiores e mais profundas na tua vida espiritual, no teu âmbito espiritual. Meu irmão, o que determina o sucesso das demais áreas é o sucesso na tua vida espiritual. Acorda, tenha os seus olhos espirituais iluminados pelo Espírito de sabedoria e revelação, para entender que a coisa mais importante é você investir na sua vida espiritual. Porque a partir do sucesso da sua vida espiritual, a sua vida emocional vai ter sucesso. A tua vida mental, a tua vida intelectual, a tua vida sentimental vai ter sucesso. Tem gente que se desgasta tentando ser feliz sentimentalmente e vai amargando fracasso após fracasso, porque ainda não entendeu que o único sucesso que você precisa buscar, investir de verdade, é no sucesso da sua vida espiritual. O homem é espírito, irmãos, fomos criados à imagem de Deus. Deus é espírito. Jesus disse lá em João 4:23 e 24, Deus é espírito. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Então, o homem é espírito. Tudo bem que nós possuímos uma alma. Na alma reside os pensamentos, que é o intelecto. Na alma reside as emoções, os sentimentos. Na alma, no psique humano, reside também a vontade, o livre-arbítrio. Mas agora é o Espírito que precisa reinar em nossas vidas. É o Espírito que precisa prevalecer. Que essa noite seja uma noite de fortalecimento do seu homem interior. Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, orando, diz que Deus conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo no homem interior. Tem um homem interior dentro de cada um de nós que precisa de ser fortalecido. A partir do momento que esse homem interior for fortalecido, robustecido, alimentado pela palavra, a partir do momento que esse homem interior entender quem ele é em Cristo, qual a sua verdadeira identidade espiritual, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira assombrosa na minha e na sua vida. Eu queria falar de uma última, quarta experiência. Aliás, eu ainda não terminei a do semeador. A quarta experiência do semeador foi ter semeado em terreno fértil. Você sabe que eu fiquei pensando que, na verdade, a Bíblia fala que aquele solo representa o coração do homem. A semente fala da palavra, da mensagem.
eu fico pensando que eu já transitei por todos esses terrenos. Eu, Bené Gomes, já transitei, já teve momentos em que alguém pregou e eu não aceitei. Eu rejeitei no meu coração. Meu coração fechou de alguma maneira, talvez por tradições espirituais, talvez por preconceitos, por pensamentos já formados, por coisas já engessadas e enrijecidas dentro de mim. Eu perdi o melhor de Deus porque eu me tranquei. E eu confesso para você que eu tenho dificuldades em ouvir a palavra de Deus por boca de algumas pessoas, por boca de alguns homens. E esses dias, tentando quebrar isso, eu liguei a televisão e falei assim: vou assistir o programa desse amado, no nome de Jesus, amado da minha alma. Cara, é interessante como Deus honra a sua disposição em ouvir a sua voz. Meu irmão, preste bem atenção. Se Deus fala através de uma jumenta, não vou completar, para que ninguém se sinta ofendido. Ele pode usar qualquer ser humano. Pode até ser que aquela pessoa que está ministrando aquela palavra não esteja vivendo em plenitude aquilo que ele está pregando, mas isso não é problema meu. Se o que ele ministrou, ou se o que ela ministrou, tem a ver com uma necessidade que eu tenho, eu recebo de bom grado. Às vezes, um dos maiores causadores de um coração fechado e da semente ser pisada e o diabo roubar essa semente, é quando a gente se indispõe contra alguém. E da mesma forma como às vezes você ama um líder e você está tão aberto para receber dele, que é até perigoso, porque você está tão aberto que qualquer coisa que ele pregar está valendo. Pastor Fragale tem repetido vez após vez, desde que eu o conheço, há 15 anos atrás, em 2003, conheci o pastor Fragale, e vez após vez ele repete o seguinte: olha gente, se o que nós estamos falando aqui, se o que nós estamos pregando aqui, não está sendo confirmado com as escrituras sagradas, não está apoiado na palavra, na verdade da Bíblia, você tem todo o direito de ouvir, pegar, amassar e jogar no lixo. Quantos ouviram isso dele? E eu digo a mesma coisa. Eu sei que muita gente se simpatiza comigo e tem assim uma certa facilidade em ouvir aquilo que eu digo, como também talvez tenham pessoas que estão assim um pouco pé atrás, por algum motivo. Então, eu, por vezes, eu fui essa terra que rejeitei a semente. Outras vezes eu fui aquela terra que recebi com uma alegria, com aquele entusiasmo, prometi para Deus fundos e mundos, e acabei assim na primeira prova, na primeira dificuldade, me sucumbindo e vendo que eu não tinha aquela força toda. Eu fui alguém e talvez eu esteja nesse estágio, entre a terceira e a quarta experiência, de me livrar de fascinações deste mundo. Tem gente que é fascinada com o seu ministério, tem gente que é fascinada com o seu dom, com o seu talento, com a sua habilidade musical. Eu sou fascinado com a habilidade musical do Duda, por exemplo, do Gabriel, do Bernardo. Sou fascinado, sabe assim, com a habilidade que o pastor Fragale tem de tocar com a mão esquerda. Impressionante, ele toca com a mão esquerda, que é uma coisa maravilhosa. Irmãos, ele é canhoto, viu? Aleluia. Cara, quantas coisas para nos distrair. Um relacionamento, às vezes você vê um jovem que está assim, ele está voando como águia. De repente você vê aquela águiazinha parar de bater asa, murchando, porque entrou num relacionamento. Aquele relacionamento, em vez de impulsionar a vida espiritual, abafa a vida espiritual, apaga a pessoa, o Espírito Santo se extingue, sabe assim, a pessoa fica embaçada, porque se distraiu com o relacionamento. Enquanto não tinha namorado, ou enquanto não tinha namorada, brilhava os olhos de fome de Deus, sede de Deus, buscando o Senhor, coração aberto. No momento que encontrou o namorado, encontrou uma namorada,
acabou. Conseguiu o que eu queria. Se distraiu e perdeu a quarta experiência. Ficou preso na terceira experiência. Pastor, qual é a quarta experiência? O semeador perseverou, ele não desistiu, ele continuou semeando, até que ele encontrou um terreno que foi um coração aberto, um coração receptivo, um coração desejoso de ouvir a palavra. Meu irmão, se tem algo que é precioso, que a gente precisa de orar sempre e pedir a Deus que nos dê, é fome e sede da sua palavra. Fome e sede. Onde está a geração faminta? Onde está a geração sedenta, que busca a Deus com intensidade, com verdade, com realidade no seu espírito, que tem uma paixão, que tem um coração aquecido, um coração comprometido, consagrado? Esse coração faminto e desejoso, ele recebe a palavra, e a Bíblia diz que ele produz a 30, a 60 e a 100 por um. Ontem nós estávamos conversando e o pastor Fragari falando conosco sobre as conquistas que nós temos tido aqui, como ele deseja no coração dele, como ele tem um anseio no coração dele por coisas maiores. Meu irmão, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu conquistei na minha vida. Já falei para você que os meses de dezembro e janeiro são muito especiais na minha vida, eu vou repetir para você. O mês passado eu fiz 35 anos de casamento, aleluia. Nesse mês, a minha esposa, ela fez aniversário, dia 2, completou 60 anos de vida. Estou ao lado agora de uma senhora, aleluia, que tem direito de estacionar agora naqueles, aleluia. Cara, foi tão bom a gente poder fazer uma surpresa para ela. Fizemos uma festa surpresa. Falamos para ela que ia levá-la lá no... Eu nem lembro do lugar que nós íamos levar ela. No Gero. Nós íamos levar ela lá no restaurante Gero. É Gero ou Gero, né? Gero. E quando ela passou assim, lá no espaço gourmet do nosso apartamento, os dois netinhos, vovó, surpresa! Tinha tanta gente que ela não esperava que estivesse ali, amigos de fora. Cara, eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que a gente tem conquistado. Ontem, dia 17 de janeiro, completamos 30 anos de ordenação pastoral. Os pastores Robson e César. Pode aplaudir o Senhor, gente. 30 anos servindo ao Senhor. Os pastores Robson e César impuseram as mãos sobre nós e nos ordenaram ao ministério. 30 anos. Que bênção isso. E dia 26 agora, o Timóteo, que é o primogênito. Depois veio a Maressa, depois veio a Samara. Né? A Maressa é do meio, a Samara é a ultimogênita. Não sei como é que fala. A caçula. Cara, toda vez no aniversário do Timóteo, eu já falei para vocês, é um motivo também de Suedna e eu comemorarmos, porque foi a primeira vez que a gente foi pai e mãe na vida. Isso não merece comemoração? Meu irmão, ser pai não é um desafio enorme, ser mãe não é um desafio enorme, mas é bom, Deus capacita. Quantos pais nós temos aqui? Quantas mães? Quantos amam os seus filhos? Mas quantos admitem que não é fácil? É um desafio enorme. E quando você vê o seu filho crescendo, rompendo limites, casando, te dando netos, né, abençoando, sendo usado por Deus, então a gente fica muito feliz. A gente está muito feliz com tudo aquilo que está acontecendo no culto de quinta-feira, como Deus tem abençoado, nos cultos de domingo, na Vibe Mais, geração nova. Meu Deus, quantos pais chegam para nós. A gente assim, por que você ficou aqui na igreja? E a gente do louvor, a gente quer dizer assim, não, porque o louvor aqui é maravilhoso. E o pastor Fragari quer ouvir assim, por causa da palavra do pastor Fragari. Mas muitas vezes os pais dizem o seguinte, nós estamos aqui por causa da geração nova. Porque os nossos, vamos aplaudir a geração nova. Tem gente lá agora trabalhando na geração nova para a gente estar aqui. Queria pedir os músicos para subirem. Sabe, gente, a quarta experiência. Deixa eu falar com você sobre um homem que também teve uma quarta experiência. Eu acho que eu vou ler com você para a gente poder não passar em branco, né? Puxa, pastor, o senhor citou muitos versículos, mas o senhor não leu nada, então eu vou ler com você.
Você ficar feliz e não falar mal de mim para os outros, tá? Ezequiel capítulo 47, versículo 3 a 5. O homem me conduziu pela água, e o profeta Ezequiel dizendo isso, o homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava até os meus tornozelos. Primeira experiência, tornozelos. Qual o nome da primeira experiência? Tornozelos. Quantos aqui tem tornozelos? Aleluia. Versículo 4. Ele mediu, aquele homem mediu, ele tinha uma vara de medir, mediu mais 500 metros. Atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água cresceu e chegou até os meus joelhos. Segunda experiência, joelhos. Depois de mais 500 metros, a água chegava até a minha cintura, os meus lombos. Agora o versículo 5. Qual é a terceira experiência, irmãos? Cintura. Primeira experiência, segunda experiência e terceira experiência, lombos, cintura. Quantos querem a quarta experiência? Quantos estão preparados para ter a quarta experiência? Versículo 5 de Ezequiel 47. Eu quero convidar a igreja a buscarmos a quarta experiência. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: a quarta experiência é a melhor. É a melhor, é a melhor, a quarta experiência. Não uma semente que cai num terreno pedregoso. Não a semente que cai no lugar de espinhos, à beira do caminho, mas uma semente que encontra um coração sedento, faminto. Meu irmão, você não tem ideia da revolução que Deus vai causar na sua vida por causa da quarta experiência. Você que está aqui nessa noite não tem ideia da experiência, da revolução que o Espírito Santo vai causar na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, sentimental, familiar, física, orgânica, biológica, social, nos seus relacionamentos, a revolução no seu ministério, no seu chamado, a partir da quarta experiência. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, rio profundo, rio de águas profundas, suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Sabe o que a quarta experiência significa? Na experiência de Ezequiel, que eu perdi o controle da situação. Fala assim para o teu irmão: a coisa começa a ficar boa. Fala para ele: a coisa começa a ficar boa quando você perde o controle da situação, quando você deixa o rio de Deus te levar. Quantos querem mergulhar nesse rio?